Essa palavra que eu queria ministrar, ela foi gerada no meu coração lá em Itaboraí. Que almejo, né? Quero. Numa segunda-feira de carnaval, uma segunda-feira bem agradável, onde pudemos estar juntos lá, compartilhando com os irmãos lá. E desde então, eu creio que o Senhor tem acrescentado em cima daquilo que eu falei lá em fevereiro, em Itaboraí, e ao longo aí dos grupos, né? Eu queria que você tivesse paciência comigo e pudesse acompanhar aquilo que eu creio que o Senhor me deu, em cima de um texto extremamente conhecido. Abre aí teu tablet, teu celular, tua Bíblia, em Lucas 14, 25. Acho que todos conhecem esse texto. Diz assim: ora, iam com ele grandes multidões, e voltando-se, disse-lhes: se alguém vier a mim e não aborrecer a pai e mãe, a mulher e filhos, a irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo entrar em guerra com outro rei, não se senta primeiro a consultar-se com 10.000, pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? No caso contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar o sabor? Não presta nem para a terra, nem para adubo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu confesso para vocês que algumas pessoas que estão aqui já ouviram essa palavra, porém eu não consigo ministrar ela da mesma forma em todos os lugares. Então é possível que alguma coisa que mude, eu não sei, entendeu? Mas esse texto, embora conhecido, ele me gerou assim Jesus falando, né? Trazendo uma concepção acerca de que se você quer ser discípulo dele, você tem algumas coisas a cumprir. Não é isso? E o que eu queria colocar em xeque aqui hoje, queria colocar para que a gente pudesse refletir, é como você se enxerga como discípulo. Né? Colocar alguns parâmetros, como eu tenho desde então olhado para a minha vida e reavaliado algumas coisas desde que eu li essa palavra aqui. Versículo 26 fala que se alguém vir a mim e não aborrecer pai e mãe, irmão, irmãs, filhos, não pode ser meu discípulo. Eu acho que nós temos que ter um entendimento do que Jesus quis dizer aqui com aborrecer. Acho que o Franco até já falou isso uma vez. Né? Porque parece assim, se alguém não aborrecer pai e mãe, parece que você está tendo que entrar em conflito com seu pai e com a sua mãe, que você tem que dividir, que você tem que discordar, enfim. Mas o que Jesus quer dizer aqui é que aquele que não amar menos o seu pai, a sua mãe, seu irmão, seu filho, sua filha, não pode ser digno de mim. Aquele que não amar menos a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Menos do que a mim, isso aí. Amar menos do que a mim. Não pode. Aí ele fala, então, aquele que não tomar a sua cruz e me seguir, também não pode ser meu discípulo. Legal, bacana. Mas aí ele entra num assunto, seguindo, falando assim, pois, no versículo 28, né? Qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para saber se vai ter com o que acabar, vai ter custo? Ele não está falando de ser discípulo. O que tem a ver construção? Ele está querendo dizer torre. O cara virou engenheiro, para ser discípulo tem que ser engenheiro agora, para poder construir. Mas não, amados.
Jesus aqui ele traz um alerta bem claro para a gente. Ele fala assim, vou parafrasear, tá? Vê bem. Calcula bem. Senta e calcula para saber se você terá condições de ir até o fim. Essa torre aqui, amados, ela representa a nossa vida com o Senhor. Hebreus 12 fala que nós estamos cercados de grandes nuvens de testemunhas em todo o tempo. Não é isso? E a primeira coisa, quando um discípulo de Jesus, ele acaba se desviando, olhando para o mundo, a primeira coisa que falam é acerca da vida dele. Não era crente? Não falava, não arrotava a santidade? Não é assim que acontece aí fora? Eu cheguei a essa conclusão, mas eu estava um dia em casa, estava vendo um programa de esporte, na verdade não estava nem vendo, a televisão estava ligada e eu acabei ouvindo. E aí isso me prendeu a atenção. Porque o assunto era um jogador de futebol, o cerne, o centro do assunto era um jogador de futebol, que era crente, né, se dizia pastor, né, e a galera fez uma junta de repórteres ali para falar se o que ele fazia era correto ou não, se a conduta dele dentro de campo, que não podia dar carrinho, que não sei o quê. Criticava as entrevistas dele porque ele falava sempre no nome de Jesus, que acha que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Dedicaram, a televisão dedicou um período de tempo para falar acerca da vida de um jogador em específico, o Ricardo Oliveira, lá o atacante que está na seleção brasileira, entendeu? Sobre a postura dele. Então, nós somos alvos de olhares em todo o tempo. Nós, segundo essa torre que Jesus coloca aqui, para que seja edificado, que ele fala assim, ó, vê bem, calcula, para saber se você vai ter como terminá-la, para que depois não venham zombar de você seja motivo de zombaria, de chacota, porque é exatamente isso que acontece, entendeu? Jesus ele nos chama para poder ter entendimento, de elevar essa torre, de fazer com que a nossa vida seja essa torre edificada. Para quê? Porque edificando essa torre, nós geramos esses olhares de reprovação, mas também edificando essa torre que é a nossa vida, com ousadia, com intrepidez, nós também motivamos outros a edificar as suas próprias torres com o Senhor. Então, por isso que Jesus fala, vê bem. Por isso que ele fala lá atrás, em Mateus, ele fala do arado, aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não é apto. Né? Por que ele fala isso? A gente tem que, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que dimensionar aquilo que Jesus está querendo dizer. Buscar ter entendimento. Porque às vezes a gente lê a Bíblia por ler e passa batido por uma série de coisas. Por exemplo, quando eu li esse texto, eu não entendia lé com cré. Porque ele está falando de ser discípulo, de repente fala de torre, aí depois ele vai... Por exemplo, quando ele fala aqui para a gente fazer conta, basicamente a mesma coisa que ele fala assim, aquele que bota a mão no arado, lança a mão no arado e olha para trás, não é apto. Não é apto para quê? Para o reino de Deus. Por quê? Por que não é apto? Porque, vocês sabem o que é um arado? Todo mundo aqui sabe o que é um arado? Para quem não sabe, eu vou dizer. Um carro de boi, né? Um carro de boi não. Tem dois animais na frente, presos por um jugo, e atrás uma ferramenta. Na época de Jesus era assim, né? Hoje são tratores, né? Mas na época de Jesus era assim. E atrás uma ferramenta de madeira com uma espécie de uma quilha no meio para abrir a terra, para poder fazer valas na terra, para que o agricultor pudesse semeá-la. Então, quando Jesus fala assim, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é apto, é porque a pessoa que está colocando a mão no arado, amados, o que ele contempla é a terra que está diante dele, é o trabalho, o labor, aquilo que está diante dele. E não a vida pregressa dele, não aquilo que ele fazia antes, porque se ele chegou até ali, ele tem um trabalho a fazer, como todos nós temos um trabalho a fazer diante do Senhor, como discípulos dele. Entende? Compreende o que eu falo? Aí, voltando aqui para o texto, ele segue, aí parece que ele muda de assunto de novo. Aí ele fala assim, ou qual é o rei que indo ao encontro de outro rei, ou seja, fazer guerra, né, primeiro não se assenta para poder saber se com 10 mil no exército dele vai poder combater o que está com 20 mil. É um cálculo lógico, né? O cara está com 20, eu estou com 10, são 2 para 1, não vai dar certo. Então eu vou mandar logo que ele fala assim, ó, ele manda logo embaixadores de paz, quando está longe ainda. Ó.
Essas condições de paz, na verdade, aqui são condições de rendição. Quando ele fala que paz, é porque o camarada que tem 10 mil vê que não pode com o cara que vem com 20 mil. Aqui ele fala, não, ó, o meu reino é teu. Não precisa matar ninguém, a gente não precisa entrar em guerra. Tudo que eu tenho é teu. Isso já aconteceu diversas vezes na própria Bíblia. Né? Você vai ver a história de Israel, alguns reis se renderam, outros Deus livrou, enfim. Mas era exatamente assim. Aí o que tem a ver Jesus falar isso também? Eu fiquei perguntando ao Senhor. E aí o que me foi revelado? Na verdade, assim, eu tive um entendimento seguinte, porque na verdade o que Jesus está querendo dizer aqui, ele continua falando assim, assim, pois, no versículo 33, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Assim como o rei. Ele está fazendo uma alusão ao texto acima. Assim como esse rei, que tem um reino, possui súditos, assim como ele, se você não renunciar ao teu reino, porque nós, seres humanos, temos o hábito de construirmos o nosso reino, né? Quer um exemplo disso? Existe um certo jovem na Bíblia, que eu quero até fazer uma reparação aqui nos grupos, eu falei que foi o único. Não foi o único, não. Teve um outro camarada que Jesus chamou também, além dos 12, mas não é relatado o nome dele, não sei quem é. Entendeu? Então, além do jovem rico, porque eu falava que o jovem rico foi a única pessoa, além dos 12, que Jesus chamou. Aí eu vi hoje um texto que não. Teve um outro que Jesus falou, vem me segue, ele falou, não, deixa os mortos enterrar os mortos e tal. Né? Mas esses dois. Mas o jovem rico teve um lance bem pessoal com Jesus. Né? Ele chega e fala, bom mestre, né? O que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Ele tinha interesse em querer ter a vida eterna. Né? Jesus já chega para lá nele, né? Bom é o Senhor que está no céu e tal. Já sabe os mandamentos. Não rouba, não mata, honra teu pai e tua mãe. Cumpre os mandamentos que estão aí na lei. Ele, não, mas Senhor, eu tenho feito isso desde a minha mocidade. Um jovem, até então irrepreensível. Andava segundo a lei, certinho. E aí Jesus falou assim, bom, se tu quer ser perfeito, ainda te falta uma coisa. O Mateus de Marcos fala assim, Jesus o amou. Né? Jesus o amou e disse, vai, vende tudo que tu tem, dá aos pobres, tu vai ter um tesouro no céu, depois vem e me segue. Esse homem teve uma honra de ser chamado para poder fazer parte do ministério de Jesus. Uma honra isso. O que ele fez? A Bíblia fala que ele se entristeceu. Por que ele se entristeceu? Porque ele possuía muitas propriedades, era um homem rico. E aí Jesus fala, quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Mas Jesus não fala isso por causa da riqueza, não. Jesus fala isso por causa do coração daquele homem rico, estar nas suas riquezas. Não é pecado ser rico. Pecado é idolatrar o dinheiro que você possui. E aí aquele rico realmente, né, deixou passar essa oportunidade. De outra maneira, nós temos Paulo. Deixa eu ler um texto com vocês aqui. Quero dar uma credencial aqui para vocês de Paulo. Eu vou ler Filipenses 3. Eu vou ler a partir do 1 só para contextualizar. Né? Filipenses 3:1 fala assim, Paulo falando aos irmãos lá. Quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me é penoso a mim escrever-vos as mesmas coisas, e a vós vos dá segurança. Né? Aí ele fala aqui, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Se bem que eu até podia confiar na carne. Se algum outro julga poder confiar na carne, eu ainda mais. Aí Paulo começa a dar as credenciais dele. O motivo dele, pelo qual ele falou que ele poderia confiar em sua carne. Ele fala assim, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível.
Vamos tentar dimensionar o que Paulo quis dizer aqui? Porque talvez não faça muito sentido, né? Para nós que vivemos nos dias de hoje. Mas deixa eu te falar naquela época, na época em que Paulo falou isso. Era a lei que todo menino fosse circuncidado ao 8º dia, para cumprir a lei. E nele foi cumprido, ele cumpriu. Ele não se circuncidou no 9º dia nem no 7º, foi no 8º. Ponto para Paulo, para Saulo, na época. Da linhagem de Israel, ou seja, sangue puro. Não era misturado, não era samaritano com judeu, não era grego com judeu, não era nada disso. Tinha um sangue nobre, um sangue puro, da linhagem da tribo de Benjamim. Hebreu de hebreus. Quanto à lei, fui fariseu. Quem eram os fariseus, amados? Naquela época, os fariseus eram simplesmente a autoridade religiosa da época. Nada mais que isso. Apenas isso. Tinham toda a autoridade diante do povo. Diante do povo. Eram até mais respeitados que os próprios reis de Israel lá, de Judá lá. Tinham mais contexto em algumas situações. Então ele foi fariseu. Aí ele fala assim, quanto ao zelo, persegui a igreja. Que quando ele não tinha se convertido, não tinha tido encontro com o Senhor, ele matou alguns cristãos, matou alguns irmãos nossos. Inclusive foi ele que segurou as vestes dos judeus lá enquanto apedrejavam Estevão. Enquanto Estevão morreu. Foi esse mesmo cara. Aí ele fala assim, quanto à justiça que há na lei, eu fui irrepreensível. Ninguém era capaz de repreendê-lo. Porque ele foi cumpridor de toda a lei. Difícil. Difícil. Mas olha que interessante. Vamos continuar no versículo 7. Ele fala assim, mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda. Por amor. Ah, tem detalhe, desculpa. Foi um homem criado, nada mais nada menos, aos pés de um homem chamado Gamaliel, que era simplesmente uma das maiores autoridades da época. Era um cara extremamente bem visto pelo povo, pelo governo, por todos. Por todos. Então isso também conta. Ele não foi criado aos pés de qualquer um. Foi de Gamaliel. Depois você procura saber quem foi Gamaliel aí, lê a Bíblia, estuda. Aí ele fala assim, mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda, por amor de Cristo. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder de sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Bom, depois de credenciais como essa, né, Paulo não era um Zé Ninguém. Paulo não era um indouto. Paulo era um cara que, se fosse hoje, seria um cara pós-doutorado, doutor, enfim, cheio de títulos, profissão bem definida, com autoridade, tinha autoridade por onde ia para poder perseguir a igreja. Ele abriu mão de tudo isso que ele possuía, e não só de tudo isso físico, mas de tudo que estava aqui, tudo que ele aprendeu com aquele mestre, que era extremamente conceituado e considerado, por amor de Cristo. Ele chega a falar aqui que ele as considerou como refúgio. Vocês sabem o que significa refúgio? Alguém sabe? Posso falar? Excremento, amados. Fezes. Você procura essa palavra no dicionário, você vai ver que eu não estou equivocado, não. Ele considerou tudo que ele possuía, tanto intelectualmente, quanto fisicamente, quanto materialmente, perda. É refúgio. Não serve. Por causa de Cristo que habita em mim. De um lado, nós temos um jovem rico, que tem tudo também, devia ter uma certa posição na época, mas não foi capaz de abrir mão do seu reino, não foi capaz de abrir mão daquilo que ele construiu para si. Porém, Paulo teve encontro com Jesus a caminho de Damasco e abriu mão de tudo. E o jovem rico teve um encontro pessoal, assim, de carne e osso, Jesus de carne e osso. Paulo teve uma visão. Imagina.
Aí Jesus continua falando. Ele fala assim, versículo 34 de Lucas 14. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que há de se lhe restaurar o sabor? Não presta nem para a terra, nem para adubo, lançam-no fora. Aí ele termina o discurso dele e fala assim, ó, quem tem ouvidos, ouça. Por que quem tem ouvidos, ouça? Porque lá atrás, em Mateus 5, se eu não me engano, 30 e alguma coisa, Mateus 5, quem Jesus chama de sal, amados? A igreja. Quem é a igreja? Somos nós. Mas aqui ele está falando de um sal que pode vir a se tornar insípido, que pode vir a se tornar sem sabor. Quem já comeu arroz aí sem sal? Ninguém? Só eu que já tive esse desprazer? É gostoso? É saboroso? Mas um arroz sem sal é horrível. Tem gente até que tem que comer, né? Por causa de pressão e tal, mas um salzinho... né? Tem gente agora que está mudando, botando sal do Himalaia aí, um sal importado. Entendeu? Porque é bom. Se nós somos o sal, amado, vamos entender o que Jesus quis nos dizer aqui. Se o sal se tornar insípido, não serve para nada. Não serve nem para ser lançado na terra. Por que Jesus falou isso? Tem traduções que falam assim, não serve nem para ser pisado pelos homens. Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que buscar o entendimento dela. Por que Jesus falou que não serve para ser jogado na terra? Porque naquela época, as pessoas, para poder abrir caminho no meio de um matagal, de um mato, eles pegavam o sal e jogavam na terra. E ali naquele caminho não nascia mais. Ia perdendo a força e não nascia. Fazia-se um caminho. Entendeu? Então, quando você joga o sal na terra para abrir um caminho, o sal faz o quê? Ele é pisado pelos homens. Né? Jesus fala que o sal que é insípido, sem sabor, não serve nem para isso, nem para adubo. Não serve para nada, a não ser para ser lançado fora. Se nós somos o sal, amados, em nome de Jesus, não permita que a sua vida seja insípida. Porque a tua função como sal é trazer sabor para aqueles que estão à sua volta. A nossa volta. A minha volta. Jesus, aqui, nesse texto, Lucas 14, embora pareça que ele vai trazendo um assunto e outro assunto, estão todos interligados. Todos. Todos. Jesus não tinha papas na língua. Teve um discurso que ele falava assim, aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não pode ter parte comigo. A galera olhou e arregalou o olhão. Nossa, duro esse discurso. Quem pode suportar? Diz que muitos abandonaram Jesus. A multidão abandonou. Ele olhou para os dois assim, vocês não querem também não? Pode ir. Não tinha papo na língua. E o que Jesus está querendo trazer aqui é exatamente isso. É a consciência de ser, do que devemos fazer para nos tornarmos discípulos de Jesus. E é um crivo muito estreito, a porta muito estreita, um gargalo fino. Né? Só a gente olhar para o discurso dele. Não é isso? A gente olha lá atrás ele falando no Sermão da Montanha. Né? Ouvis que fui dos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para a mulher com intenção impura já adulterou com ela no coração. Acabou. O crivo para ser um discípulo de Jesus é muito alto. É um preço que nós pagamos todos os dias. Mas, ao longo do tempo, a nossa vista, o nosso olhar pode acabar se embaçando. E nós temos que ter entendimento de que, por exemplo, eu falo isso por onde eu passo. Seria incoerente da minha parte eu amar a minha esposa ou a minha filha mais do que eu amo a Jesus. Ou amar Jesus menos do que eu amo minha filha e minha esposa. Porque se foi através dele que eu as tive, que eu as tenho. Se é através dele que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu possuo, tudo que eu não tenho, eu vou vir a ter. É por causa dele. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, amados, em nome de Jesus, sonda a tua vida e observa como está essa torre. Como está essa obra na tua vida? Essa torre? Está pela metade? A obra está parada? Está faltando dinheiro para construir? Está faltando disposição?
Porque para andar com Jesus, não tem como, tem que ter disposição firme de andar com ele lado a lado, de aborrecer e amar menos a sua própria vida, para que a sua torre seja edificada. E uma vez edificada essa torre, você possa gerar naqueles que estão à sua volta desejo de também construir essa torre. Mas ao longo do caminho nós temos também o hábito de construir o nosso reino. E quando construímos o nosso reino, nós nos... Né, o William falou aqui uma coisa que eu até falava, depois que ele falou, eu parei, corrigi. A zona de conforto, você falou uma outra coisa, era a zona de acomodação. Quando construímos o nosso reino, nós nos acomodamos nele. O trono é gostoso. O trono é confortável. E quando a gente se acostuma, é muito difícil de sair. E aí eu não sei qual é o reino que você construiu para você, o reino que você tenha construído. Dinheiro, sentimento, não sei. Bens materiais ou alguém. Mas em nome de Jesus, abre mão. Abre mão do teu reino. Pega nessa obra que lhe é proposta de construir a sua torre. Seja sal na vida daqueles que estão à sua volta. Nós não estamos aqui nesse mundo por acaso à toa. Todos nós temos um propósito bem delineado, bem definido com o Senhor. Não é? E quando as pessoas olham para nós, elas veem Jesus. Tanto para o bem quanto para o mal. Ela olha para você querendo te acusar, esperando você cometer um deslize, ou ela olha para você para se inspirar. Então você pode ser motivo de chacota, como Jesus fala aqui, de zombaria, mas você pode ser motivo de inspiração para outros. A tua vida, como o próprio Saulo, que de assassino se tornou um discípulo de Jesus, considerando tudo que tinha como perda, como refúgio. É tão importante a gente entender isso, que Jesus fala assim, em uma parábola. Desculpa, eu vou ler aqui para vocês. Ele fala do reino dos céus. Ele fala assim, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que o homem, ao descobri-lo, esconde. Então, movido de gozo, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Vamos nos colocar nessa parábola? O que se coloca nessa parábola que Jesus colocou aqui? Para que você alcance o reino do céu, para que você se torne um discípulo, para que você possa cada dia ter uma vida madura e profunda com o Senhor. Você encontra isso e você abre mão de tudo. Tudo que você tem, tudo que você possui, em prol daquele bem, em prol daquela pérola aqui, desse tesouro escondido. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Tudo que o cara tinha, tudo que o cara possuía ao longo da vida, ele se desfez em prol daquela pérola de grande valor. Essa pérola de grande valor é o reino dos céus. E não tem como você entrar por esse reino não sendo um discípulo, um súdito desse reino. Não tem como você entrar nesse reino tendo o seu próprio reino. Não há a menor condição. Vê bem, amado. Calcula bem. Planeja bem. Porque todos os dias nos é imposta a decisão de seguir Jesus. Todos os dias. Todos os dias, uma oportunidadezinha suja entra pela porta para que você ceda. A música do Thales aí fala, né? Todo dia o pecado vem, as tentações. Todo dia. É verdade ou é mentira? Todo dia você não tem a oportunidade de talvez ganhar um dinheiro mais fácil do que o teu labor. Todo dia você tem a oportunidade, de repente, de arrumar uma mulher na rua ou um homem na rua. Todo dia. Mas a tua decisão de se tornar discípulo de Jesus e caminhar firme para essa construção em Cristo, para abrir mão do teu reino e para ser sal e salgar a vida de outros, tem que estar em pé. E aí, queridos, não importa quanto tempo você tenha de evangelho, isso indifere. Isso indifere.
3 situações interligadas, Jesus fala, para que a gente pense. Ele primeiro dá o papo reto lá em cima. Aquele que não amar menos pai, mãe, aquele que não amar menos a sua vida, aquele que não tomar a sua cruz e me seguir. Ele não fala assim, talvez, quem sabe, possa de repente dar um jeitinho, e aí, não. Não tem. Não pode ser meu discípulo. Não dá para ser. Ele vem explanando. 3 situações. Calcula bem. Calcula bem. Pensa bem. Abre mão daquilo que você tem, do teu reino, do teu desejo, da tua vontade. E cumpre o teu chamado na terra de ser sal na vida de outros. Vamos sair daqui hoje tendo o jovem rico e Paulo como exemplos. O jovem rico tinha a oportunidade de ter um tesouro no céu. O jovem rico tinha toda a oportunidade que lhe foi dada. Jesus o chamou. Você sabe que o endemoniado de Gadara, aquele que Jesus expulsou uma legião de demônios dele, lançou os demônios nos porcos, os porcos foram para o precipício. Esse cara queria seguir Jesus. Eu vi um filme de Mateus, acho que é o Evangelho segundo Mateus, e tem uma cena dessa parte, desse endemoniado, e isso me ficou registrado quando eu lembrei. Mostra até esse cara já limpo por Jesus, já livre, liberto, ele entrando no barco para querer andar, seguir Jesus. Jesus falou assim, não, vai, volta para a tua cidade e anuncia tudo que o Senhor tem te feito. Jesus não permitiu que ele viesse. O jovem rico, Jesus chamou. Como chamou a Paulo. Nós temos a opção de sermos como o jovem rico, porque Jesus certamente vai falar assim, ó, pode ser que te falte alguma coisa. Pode ser que você esteja aqui hoje, talvez como o jovem rico, tenha observado todas as coisas. Mas quer ser perfeito? Abre mão de tudo que você possui. Eu queria trazer essa palavra hoje para vocês, para nós, para que a gente pudesse sair daqui pensando. Porque desde fevereiro eu tenho pensado sobre ela. Pensado na minha vida. Se existem coisas que eu tenho que abrir mão, pode ser que tenha, pode ser que não. Mas não custa meditar e avaliar a nossa vida como discípulos. Não custa parar para sentar e avaliar como está essa obra, a construção dessa torre. Não custa parar para avaliar se nós não, também, ao invés de construir a torre, construímos um reino para nós, um palácio. E não custa parar para pensar se o nosso sal está ficando sem sabor, insosso. Né? Porque pode ser uma luzinha de emergência, uma luzinha amarela aí na sua mente, aí, na sua vida. Em nome de Jesus. E eu queria apelar para você, eu não queria fazer um apelo, não, queria apelar a vocês que pensassem, refletissem. Não saíssem daqui apenas... Eu achei legal porque na quinta-feira a palavra teve um efeito bacana. Os irmãos já botando no grupo já e tal. Né? Mas pensa, reflete, leia, busque revelação do Senhor. Pode ser que o Senhor te revele mais do que Ele me revelou aqui, inclusive. Né? E minha oração é que isso aconteça mesmo, porque é onde as minhas palavras não alcançam, que o Espírito Santo traga revelação para a tua vida. Mas não tem como seguir Jesus querendo cuidar dos seus negócios, daquilo que você preza mais. Né? Não dá. Jesus fala que quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. A gente tem que ter isso bem claro na nossa vida. Bem definido. Não existe meio termo. Amém?